Nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, que são ensinamentos do Rebbe a respeito de alegria e confiança em Deus. Ontem nós terminamos falando sobre o conceito da alegria romper barreiras, e que a alegria traz superação, que a pessoa que está em estado de alegria, ela é capaz de superar uma série de obstáculos, de bloqueios que ela tinha, às vezes até fazendo coisas que nem ela própria sabia que ela era capaz, e os outros menos ainda. Ou seja, a alegria transcende, supera, faz a pessoa romper barreiras, por assim dizer, quebrar muralhas psicológicas, emocionais, de relacionamento, ou assim por diante. O Rebbe, ele continua e fala, principalmente quando nós levamos em consideração que a alegria aqui, a alegria não é apenas algo estimulado, não é apenas algo que o meu terapeuta me recomendou, ou coisa assim, mas essa alegria que nós estamos tratando aqui é uma alegria que nos é ordenada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, ou seja, isso é uma mitzvah divina. Sirvam a Deus com alegria. Então, quando a pessoa leva em consideração que isso é uma mitzvah divina, e Deus é infinito e ilimitado, portanto, se isso é uma mitzvah divina, então essa alegria que se deriva da ordem divina, do Deus infinito e ilimitado, então essa alegria que se desperta dentro da pessoa também deve ser uma alegria ilimitada. Deve ser uma alegria presente na pessoa constantemente, uma alegria que se expande e se manifesta em todos os aspectos da sua alma, todos os poderes da sua alma, ou seja, tanto no plano intelectual, no plano emocional, no plano prático e funcional, etc. E aqui, por ser algo ilimitado, já que é algo divino, então tampouco importa em qual situação a pessoa se encontre. Mesmo talvez que a pessoa esteja vivendo um aperto, mesmo que talvez a pessoa esteja num momento difícil. Mas, quando aqui se trata de uma alegria, que é uma alegria por ordem divina, Deus é ilimitado, portanto essa alegria também tem que ser ilimitada. Ilimitada significa superar barreiras, dificuldades, obstáculos. Então, independente de qual situação a pessoa se encontre, mesmo que seja uma situação difícil ou complicada, ele ainda pode ter essa alegria, que a alegria é algo ilimitado, essa alegria que a Torá nos prescreve, e essa alegria vai ajudar a superar os obstáculos, bloqueios e todas as outras limitações. Num outro pronunciamento, numa outra ocasião, o Rebbe comentou aquela passagem de Maimônides que nós já mencionamos algumas vezes, algo que Maimônides traz no Código de Leis como uma lei que se aplica a todos nós. Maimônides afirma: Simcha sheismach adam be'asiyat mitzvah u'be'ahavat hakel shetzivah ba. A alegria que a pessoa tem, que a pessoa deve ter ao realizar uma mitzvah ou a expressar o amor a Deus, avodah gdolahi, isso é um serviço grandioso. Ou seja, como se fosse um serviço a Deus, uma forma de servir a Deus. Ele usa essa expressão porque no Teilim, nos Salmos, está escrito, Salmo número 100, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. Portanto, isso é chamado de serviço, de trabalho, avodá, Ivdu. Né? E Maimônides na Halachá fala que esse trabalho, esse serviço é um trabalho grande e grandioso. E depois ele traz o exemplo de David HaMelech, que a gente já comentou ontem também, como ele celebrava, como ele se alegrava em público, naquele momento de transporte da Arca Sagrada, enfim. Mas aqui o Rebbe comenta que quando Maimônides nos fala que essa alegria consiste em avodá gdolá, é um trabalho grandioso. Então, avodá em hebraico, o que significa? Trabalho ou serviço. Por exemplo, um escravo em hebraico é chamado de eved, que é o substantivo do verbo avodá, de servir, trabalhar. Né? Mas, aqui quando se fala em avodá, um serviço, um trabalho, então
isso em hebraico está associado com alguma coisa, é um trabalho, é trabalhoso. E não só é trabalhoso, às vezes é um trabalho duro, às vezes é um trabalho árduo, às vezes é um serviço difícil. Né? Então aqui quando Maimônides fala que isso é avodah gdolá, é um grande trabalho, pode significar que isso significa, ou seja, uma explicação disso é que isso signifique que esse é um trabalho grande, é um trabalho pesado. Ou seja, não é um trabalho fácil. Né? Ou seja, avodah gdolá, nós traduzimos aqui como é um trabalho grandioso, que tem um grande mérito, etc. Mas a tradução literal, comenta o Rebbe, é que isso é um trabalho, avodah gdolá é um grande trabalho, é um grande trabalho, é trabalhoso, é um trabalho difícil. Não é? Além disso, é claro, e talvez por causa disso, por ser um trabalho difícil, que não é fácil, etc., uma coisa árdua e que exige muito de nós, por isso também acaba se tornando um trabalho grandioso, que tem um mérito grandioso. Mas explica o Rebbe sobre isso, o que significa que isso é um trabalho, é um serviço, e mais ainda quando Maimônides enfatiza, e não um simples serviço, avodah gdolá, um trabalho, isso dá trabalho, é um trabalho grande. Diz o Rebbe que além de enfatizar a importância desse trabalho, que ele é grandioso, mas sendo realista, fala o Rebbe, isso significa também que isso é trabalhoso. Ou seja, quando a Torá nos prescreve, quando a Halachá nos diz, faça com alegria as coisas, saiba, tudo bem. Não estamos falando que isso é fácil. Não estamos falando que isso é uma coisa muito, totalmente natural, espontânea a qualquer momento, não é? Aperta o botão, automaticamente decidimos, não é? Mudamos o sintonizador de canal, pronto, não. O Rebbe fala, isso é trabalhoso, isso é um trabalho, e dá muito trabalho, e é um grande trabalho. Pode ser que seja um trabalho árduo, que vai exigir da pessoa muito esforço e muito empenho. Em que sentido? Não é que a pessoa tem que fazer força para estar alegre. O que significa? A força que nós temos que fazer, muitas vezes, é uma força, é aquela força. Qual é a força? Nós estamos nas semanas que estudamos o Pirkei Avot, a ética dos pais. Então, na ética dos pais, nós encontramos a definição de forte. Quem é alguém forte? Peso pesado, boxeador, quem é uma pessoa forte? Eis é o Gibor. Respondem os nossos sábios, sabe quem é forte? Não é aquele que sabe medir forças com o outro, que sabe nocautear ou derrubar o outro. Eis é o Gibor, quem é o verdadeiro forte? Akovesh et Yitzro, aquele que sabe dominar os seus próprios instintos, aquele que sabe dominar e render a sua própria inclinação negativa. Forte não é o que mede forças com outros ou contra os outros. O verdadeiro forte é aquele que sabe medir forças contra si mesmo. Ou seja, a pessoa, cada um de nós tem suas fraquezas, cada um de nós tem seus vícios de pensamento ou seus vícios de comportamento, que estão enraizados, que estão dentro de nós arraigados. Então, quem é a pessoa forte? É aquela pessoa que sabe e consegue lidar com os seus próprios instintos, com as suas próprias inclinações, consegue dominá-las, consegue rendê-las, consegue modificá-las. E isso exige muita força. Por quê? Porque isso envolve mudar a nossa própria natureza. Seja a nossa natureza inata, ou seja a nossa natureza adquirida por força de hábito, mas muitas vezes nós desenvolvemos hábitos de pensamento, reações, hábitos de comportamento. Não é? Então, existe aquela pessoa que se pergunta, bom dia, como vai? E nem te conto, sabe? A situação está tão ruim, está tão difícil, etc. Para qualquer um que lhe pergunta em qualquer dia da semana, do ano, em qualquer situação. Mas às vezes não é só essa pessoa queixosa e que sempre reclama de tudo. Às vezes nós também, cada um de nós desenvolveu dentro de si, acaba às vezes nem percebendo um tipo de pensamento negativista, um tipo de reação ruim para qualquer coisa, um pessimismo lá no fundo, ou qualquer coisa que nos impede de alegria. Então isso diz o Rebbe,
Aqui a Torá nos prescreve, isso é uma lei no judaísmo, que devemos estar no estado constante de alegria. Servir a Deus significa estar alegre, com alegria. Não é? Aí alguns até podem analisar, será que a pessoa tem que estar alegre ou agir com alegria? Uma coisa é quem está alegre naturalmente, ele tem alegria. Às vezes a pessoa não está naturalmente, não está alegre, mas mesmo assim se fala, vá buscar alegria, vá comportar-se de uma forma alegre, etc. E às vezes nós sabemos, assim afirma o judaísmo, atrás, achrei, apeulot, nimshachim, alevavot, que atrás dos atos seguem os pensamentos. Às vezes se começa pelo lado cognitivo. A gente se conduz e age com alegria, mesmo que parece que é de fora para dentro, mas de agir assim, a gente acaba também pensando e sentindo assim. De qualquer maneira, isso é um trabalho, isso é trabalhoso. Muitas vezes isso exige de nós atitudes novas, diferentes. Às vezes a gente tem que lutar contra si próprio, contra aquela vozinha que lá dentro sempre está querendo ser negativa, ou nos deixar melancólicos, nos deixar amargurados, ou isso acaba nos paralisando, e às vezes a gente se acostumou tanto com isso que a gente sente isso já virou uma reação instintiva, espontânea, um reflexo condicionado na nossa forma de agir e de reagir, de pensar, etc., nas nossas atitudes. Por isso, diz o Rebbe, que na definição de Maimônides, isso é chamado de Avodah Gdolá. Sendo realista, isso é trabalho, é trabalhoso e é um trabalho grande, árduo, difícil às vezes, pesado, ou seja, obter, cultivar e manter constantemente essa alegria, mas se diz que se a Torá pede e exige isso de nós, é porque nos foi dada força e possibilidade, nos foi dada capacidade e habilidade para conseguirmos isso. E mesmo que seja trabalhoso, nós temos que nos empenhar, temos que nos esforçar, e vale a pena esse esforço, esse empenho, e nós vamos acabar conseguindo. O Rebbe, inclusive, diz, até pessoas que por natureza são alegres, graças a Deus, a pessoa já, não é, geneticamente ou o que for, ela já, por si só, já é alegre e feliz, mas mesmo assim, diz o Rebbe, essa pessoa não está isenta de acrescentar, ou seja, ela também tem a obrigação de avodar, de servir, que quer dizer fazer você de trabalhar sobre si, para acrescentar mais ainda a alegria de forma evidente e presente na sua vida, no seu comportamento. Agora, no outro pronunciamento, o Rebbe entra num ponto muito importante, que até é um ponto-chave para nos fazer entender o que causa alegria, ou quais são os bloqueios e impedimentos para que a alegria se manifeste na nossa vida. E o Rebbe fala que existe alegria. Se a gente dissesse assim, a gente poderia dizer, olha, podemos catalogar, por assim dizer, dois tipos de alegria. Um tipo de alegria seria, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou realizado, eu estou satisfeito, não é? Já que eu estou satisfeito, então eu estou feliz, eu estou alegre. Isso em hebraico o Rebbe chama Simchai bemurgash. Existe uma alegria, essa alegria se faz sentir por demais. Se faz sentir de uma forma até subjetiva. Eu estou alegre, eu estou feliz. A pessoa aqui está buscando a satisfação e a realização do seu eu. Existe um outro tipo de alegria, que é uma alegria, por assim dizer, espontânea, natural, e que a pessoa não está preocupada. Às vezes, como se diz, quando você se lembra do seu pé, ou do dedo médio do seu pé, quantas pessoas pensam no dedo médio do seu pé cada dia ou todos os dias da sua vida?
Sabe quando a gente se lembra do dedo médio do nosso pé? Quando tem uma unha encravada, ou quando tem lá algum problema, ou quando está doendo muito, ou quando tem uma enfermidade, etc. Quando está doendo, então a gente não só percebe que existe, a gente se lembra e se lembra muito bem disso. Mas quando está tudo bem, quando está funcionando bem, quando nada incomoda, passa desapercebido. Isso é muito bom, isso é muito bom. No news, good news. Quando passa desapercebido, é sinal que está saudável. Quando a gente lembra e percebe, sinal que está doentio. Da mesma maneira se diz que a melhor das alegrias, a alegria saudável, sabe qual é? Não é aquela onde está, não é aquela que, por assim dizer, se faz sentir, ou se faz sentir o nosso eu. Eu estou satisfeito, eu estou alegre, eu estou feliz. Não, é aquela alegria que vem de forma natural, de forma espontânea. Vem um estado de alegria de uma forma simples, sem enfatizar o eu da pessoa. E nós vamos elaborar isso um pouco mais. Nós falamos antes que a alegria é algo que rompe barreiras. A alegria é algo, em contraste com outras características da personalidade, que são limitativas e restritivas. A alegria é algo oposto, é algo que quebra barreiras, rompe obstáculos, e por isso é algo que traz superação, é algo que está ligado ao ilimitado. Quando a alegria está ligada ao ilimitado, justamente quando ela transcende. Quando ela transcende o quê? As nossas próprias limitações. Enquanto a pessoa está ligada e associada por demais ao seu ego, enquanto a pessoa está preocupada demais consigo mesmo, enquanto a pessoa está focada em demasia em si próprio, isso impede a real alegria, a alegria saudável, a alegria ilimitada. A tal ponto que se fala que esse tipo de alegria, entre aspas, que é a alegria da satisfação própria, da satisfação pessoal, do bel prazer, eu consegui satisfazer os meus desejos, eu consegui realizar os meus sonhos. Então aqui está o meu, ou seja, a possessividade do indivíduo, está em evidência o seu ego, etc. Isso não é algo saudável, isso não é a receita para a alegria que transcende, que supera para a alegria ilimitada. Pelo contrário, isso pode ser até algo negativo. Por isso, fala o Rebbe, nós encontramos no versículo, no Teilim, nos próprios Salmos, Ivdu et Hashem beirá, já mencionamos esse versículo antes, numa outra ocasião, sirva a Deus com reverência, com temor, vegilo bira'adá, tenha júbilo, gilá, júbilo, né? Alegria, mas isso com certo tremor. O que significa isso? Então nós já falamos que no serviço a Deus deve haver ambos os aspectos, tanto o serviço a Deus, não só com alegria, é necessário também, como preparo, como introdução, é necessário primeiramente o serviço a Deus com reverência, que isso traz na linguagem hassídica subordinação e anulação e bitul. Isso é algo fundamental, é uma condição sine qua non para o serviço a Deus apropriado, e depois disso pode fluir o amor a Deus, mas quando está fundamentado, consolidado, baseado nesse temor reverencial que o introduziu, que o antecedeu. Mas aqui ele nos diz que mesmo com esse temor reverencial, tem que haver vegilo, também júbilo, alegria, mas essa alegria, ele nos diz que ela vem embalada, ela vem associada com reverência, reverência a Deus. Por quê? Porque isso acaba trazendo, ou seja, essa alegria sempre está, por assim dizer, presa, associada, ligada, vinculada a essa reverência que significa subordinação e anulação. E essa anulação, nós vamos ver no que ela se expressa dentro da nossa personalidade, dentro da nossa conduta,
isso está associado com humildade, com modéstia. Isso seria, ou seja, em outras palavras, aquilo que a Hassidut chama, num linguajar espiritual, elevado, abstrato, de anulação, em termos práticos, simples para nós, significa o cultivo da humildade e da modéstia. E realmente os nossos livros, afirma o Rebbe, que a Hassidut enfatiza de sobremaneira que essas duas coisas caminham juntas. E essa é a chave para o sucesso. Aqui se encontra a fórmula, isso é importantíssimo. Dois conceitos que em hebraico, um é anavá. Anavá significa humildade, modéstia, e simcha, que significa alegria e júbilo, e eles são interdependentes. Ou seja, anavá, modéstia e humildade, ela causa, traz e atrai alegria. Assim afirma o Rebbe. O Rebbe nos diz, elabora esse assunto e fala que a humildade ou anulação do próprio ego, humildade e modéstia. Ou seja, isso é chave para a alegria, por quê? Porque no momento que a pessoa tem anulação, né, a pessoa não se considera o maioral. Tem gente que acha que todo mundo está em débito com ele. Todo mundo lhe deve alguma coisa, o mundo está em débito com ele. Eu mereço mais, eu quero mais, eu preciso mais, eu devo ter mais, eu devia ter um salário maior, eu devia ter um carro melhor, a sociedade não me julga como eu mereço, eu devia ter um cargo maior, deveria ter mais honra, mais prestígio. Tem gente que imagina que merece tudo e Deus e o mundo lhe devem. A vida está em débito com ele. Isso não é humildade, isso não é modéstia, é exatamente o contrário e o oposto. E pessoas assim, com essa característica, essa é a receita para o insucesso da felicidade. Essa pessoa talvez está buscando sua felicidade, sua realização, mas com essa atitude, essa pessoa jamais vai poder estar de forma genuína, alegre e realmente feliz. Qual é a chave da alegria e da felicidade? Diz a Hassidut, assim explica o Rebbe, é a humildade e a anulação. Quando a pessoa pensa, olha, sabe o quê? Não é que eu mereço tudo. Talvez muito pelo contrário. Deus está sendo muito bom comigo. Deus está me dando muito mais daquilo que eu necessito ou daquilo que eu mereço. Então, uma pessoa que pensa dessa forma, uma pessoa que não se autoconsidera como detentor de tudo ou merecedor de tudo, pelo contrário, essa pessoa é humilde e modesta, essa pessoa tem anulação, então para ela tudo é lucro. Ela aprecia cada coisa na vida. Graças a Deus que eu tenho isso, graças a Deus que Ele me concedeu aquilo, graças a Deus. Puxa, tem pessoas que passam por dissabores ou tantas necessidades, tem pessoas que estão em situação tão mais difícil, etc. Então essa pessoa que vê a vida dessa forma, para ela tudo é lucro. E como a gente falou, qual o motivo da alegria? Quando a gente ganha e recebe algo muito mais do que a gente merecia, do que a gente esperava, etc. Isso nos traz alegria. Por quê? Porque olha, eu recebi uma dádiva, eu ganhei na loteria, por assim dizer. Então, essa pessoa que tem humildade, que tem anulação, para ela tudo é lucro, cada dia ela está ganhando na loteria. Para ela, todo dia é uma dádiva, e por isso a alegria flui de forma natural e espontânea numa pessoa que pensa assim, que sente assim, que age assim. Então, por isso se diz que a verdadeira alegria, a alegria completa, só existe, só paira em uma pessoa humilde, modesta, em uma pessoa que tem essa anulação. Porque essa pessoa sempre vai encarar tudo como uma dádiva, um presente divino que ele está ganhando muito mais do que ele merece. Por isso lhe traz sempre muita alegria. E por isso também afirmaram os nossos sábios, assim diz o Rebbe, que uma pessoa que não é dotada de humildade, uma pessoa que não cultiva esse traço de caráter, de humildade e de modéstia, mas ele sente por demais a sua importância pessoal, então, mesmo nos momentos que supostamente ele tomou lá um schnapps, etc., ou quer estar alegre, ou parece estar alegre, a sua alegria não é completa. Porque a verdadeira alegria, como nós falamos, ela vem desse sentimento que nós estamos ganhando algo, recebendo algo bem mais elevado do que aquilo que nós merecemos
e por isso nós só temos razão para agradecer e por isso nós temos que estar felizes e alegres. E como nós já falamos, por mais que isso pareça um trabalho, mudança de atitude, de enfoque, mas dentro do judaísmo existe essa premissa, que Deus nunca exige de nós mais do que nós somos capazes. Se Ele exige algo de nós, na Torá, nas mitzvot, é sinal que Ele nos deu plena capacidade, total habilidade para a gente poder cumprir isso, para a gente poder implementar isso nas nossas vidas. Isso se aplica também ao conceito, à ordem divina de alegria. Só completando, nos meios racídicos, se falava que esse versículo, sirvam a Deus com alegria, é um versículo que está no Tehillim, nos Salmos. Portanto, não está no Pentateuco, nos 5 livros da Torá. Então, a gente não pode definir isso como uma mitzvah, como um preceito explícito. Na lista dos 613 preceitos da Torá, você não vai encontrar um preceito explícito, não é? Como a mitzvah, coloque tefilim, você não vai colocar a mitzvah, seja feliz, esteja alegre. Nós sabemos, por tudo aquilo que nós estamos falando, dentro do judaísmo, que essa é a atitude não só correta a adotar, mas é a conduta que a gente deve ter na nossa vida, em todos os aspectos, mas não é definido tecnicamente ou explicitamente como uma mitzvah, como um preceito. Baron de Karlin, um grande mestre hassídico, discípulo do Magid Mezrich, colega do Rab Shneur Zalman, autor do Tânia, ele definia da seguinte maneira, ele dizia, prestem bem atenção, por mais que não está escrito explicitamente na Torá, assim como está escrito, não matarás, não adulterarás, não roubarás, etc., não está escrito, é proibido, é explicitamente proibido estar triste, estar depressivo. Está escrito isso claramente na Torá. Tá? Ou seja, isso não consta na lei, na lista de mitzvot proibitivas, mas ele dizia, saibam, que esse estado de espírito, estar triste, melancólico, depressivo, espiritualmente pode levar a pessoa a um fundo de poço que nenhuma proibição da Torá é capaz de levá-la lá. Aquilo que os piores pecados, em termos espirituais, não são capazes de afetar a alma da pessoa, a tristeza, a melancolia pode afetar a pessoa. Por outro lado, ele dizia, não está escrito na lista de mitzvot positivas, esteja sempre feliz, seja sempre alegre. Mas ele falava que esse estado de espírito, onde a alegria pode levar a pessoa, nenhuma mitzvah, o cumprimento de nenhum preceito consegue elevá-la tanto em termos espirituais, como o estado de espírito de alegria. Que Deus nos ajude, que a gente possa implementar isso na nossa vida, todos os dias, em todas as ocasiões. Um ótimo dia para vocês, até amanhã, se Deus quiser.